Olá, meu amado e querido internauta, muito boa noite. Hoje é 7 de junho de 2022. Estamos nós aqui para mais uma live. Você está no canal Conservadores do Universo de Campinas. E nós temos o programa Clube do Livro comentado, e o livro comentado é o Fagulha dos Vencedores, não é? O seu autor está aqui conosco, né? Gilmar Dias. Nós falamos aqui do Brasil e o Gilmar fala de Portugal. Isso é realmente maravilhoso, não é? Como sempre nós fazemos, e gostamos de frisar, deixar bem claro, nós não somos críticos, nem tampouco somos analistas literários, né? Nós somos simplesmente leitores que gostamos de comentar com vocês aquilo que nós lemos. E, pela graça de Deus, temos assim um grande privilégio de ter o autor deste livro aqui conosco, Gilmar. Gilmar, você quer dar uma boa noite para o pessoal? Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez para comentarmos a respeito do capítulo 11 desse livro magnético e quântico que eu tive a alegria de canalizar, de trazer para a humanidade, e eu tenho recebido excelentes depoimentos de leitores. Muito, muito bom, viu? Muito bom. Obrigada por essa sua entrada, né? E como nós sempre fazemos, nós, antes de começarmos a comentar, né, o livro e, no caso, o capítulo de hoje, nós gostamos de mandar abraços, né? E hoje nós mandamos um abraço muito especial para o nosso querido amigo Rogério Parada, né, que completou mais um ano de vida no dia 4, né? Dia 4/6, Rogério completou mais um ano de vida, e nós desejamos todas as bênçãos, né, do céu para você, que seja um ano de muitas vitórias, e vitórias assim realmente fantásticas que nós esperamos. Rogério Parada é pré-candidato, né, à Câmara Federal, e é o nosso desejo que isso se confirme, que ele realmente saia candidato, né? E aqui vai o nosso abraço também para todo o pessoal do IBC, para toda a equipe, é uma equipe muito fantástica. E como sempre fazemos, o nosso abraço é para o pagador de impostos da nossa querida cidade de Campinas. É realmente muito difícil a gente observar o comportamento de alguns vereadores, né, da nossa Câmara, da nossa querida Câmara Municipal de Campinas. E é difícil ver que o pagador de impostos gasta uma fortuna com essa Câmara, que, por enquanto, ainda não entendeu que ela tem que trabalhar para o pagador de impostos, não para os partidos políticos que ali estão, né? Tem principalmente alguns vereadores que ainda não entenderam que o patrão deles é o pagador de impostos, né? Não o seu partido. Mas esperamos que em breve essas coisas possam mudar. Mas vamos começar para o mais importante, que é realmente o comentário desse capítulo maravilhoso, capítulo 11, né? Do Fagulha dos Vencedores. A semana passada nós comentamos o capítulo 10, que foi para mim assim o ponto-chave, né, desse livro, o capítulo 10. Lógico que nós vamos ter muito mais coisas assim realmente importantes, mas é que no capítulo 10 nós falamos do grande inspirador, daquele que realmente nos dá esse entusiasmo, que é a fagulha mesmo, a fagulha dos vencedores. E a pessoa de Cristo realmente é algo assim fenomenal. Como ser humano, né? Um ser humano
completo, perfeito, e que o Gilmar teve uma forma muito, muito especial de comentar sobre esse personagem, né? E agora nós iniciamos o capítulo 11, né? E o capítulo 11, como o Gilmar sempre faz, ele dividiu livros em algumas etapas, e essa é a terceira etapa do livro, em que ele coloca o magnífico efeito do entusiasmo para a mentalidade empreendedora. Então, o Gilmar joga para um outro lado. E aqui o Gilmar vai comentar sobre o mundo corporativo. Então, me aguçou a curiosidade, Gilmar. Eu gostaria que você comentasse comigo. Você passa, de repente, né, do mundo espiritual na pessoa, né, do maior entusiasta deste mundo, Jesus Cristo, você entra muito na parte espiritual e agora você passa para uma parte assim mais material. O que é que te impulsionou você escrever logo em seguida o capítulo 11, que você fala então do mundo corporativo? Conta aí para nós. Oi, Clarice, sim. Bem observado isso. Olha, tem vários motivos. O primeiro é que no capítulo 10, como nós comentamos semana passada, é um grande ápice, uma plataforma. Então, a gente foi subindo do 1, da introdução, capítulo 1 até o capítulo 10, a gente dá aquela respirada para poder voar novamente. Aí, quando eu estava escrevendo, que eu pensei nesse voo novamente, eu pensei em recomeçar, falando agora sobre o mundo corporativo, a visão empreendedora, que também é necessário que o empreendedor seja um entusiasta. Então, nessa última parte do livro, que é a terceira parte, eu vou mostrar a importância do entusiasmo para a pessoa de negócio. E também tem mais dois motivos. O segundo é que não há divisão entre a parte espiritual e material, porque está tudo junto, é tudo vibração, não é? Como o Fagulho é um livro vibracional, ele permeia todas as áreas da existência humana, e a gente sabe muito bem que tudo é espiritual, né? E a terceira é que o maior entusiasta de todos os tempos também é o maior empreendedor de todos os tempos, porque o projeto de Jesus a gente sabe que foi o mais bem sucedido da história, né? Esse projeto de transformar pessoas e fazer discípulos, então é um empreendimento. Eu digo lá no capítulo 10, inclusive, há quem diga que Jesus é o maior empreendedor que o mundo já viu. Muitos, inclusive pessoas até que são de fora do contexto religioso, do contexto confessional, eles fazem questão de citar Jesus como sendo uma pessoa que idealizou um projeto e o qual funcionou, ok? Formidável, Gilmar. Nossa, muito bom mesmo essa sua explicação, né? E aí, quando você começa, né, o capítulo 11, e você define o capítulo 11 como, você coloca o título, né? Nascidos para vencer. E você coloca a frase do Aldous Huxley, né? O Admirável Mundo Novo, não é isso? E ele coloca assim, eu vou ler aqui, eu vou pegar o seu livro, e ele diz, você coloca: o segredo da genialidade é conservar o espírito de criança até a velhice, o que significa nunca perder o entusiasmo. Nossa, como você foi feliz nessa frase, Gilmar. Como é que você se inspirou para começar esse capítulo aqui, com esse escritor? A ligação que eu faço dessa frase com o tema da parte P, que é o empreendedorismo, e com o tema geral do livro, óbvio. O tema geral do livro é entusiasmo. Nessa frase tem o convite e a declaração de que para a gente se manter firme durante toda a vida,
a sentir o menos possível os efeitos da nossa longevidade, do nosso envelhecimento, é manter o entusiasmo. Ele diz isso perfeitamente. Aham, E eu ligo essa frase aí mostrando que todo empreendedor, além dele precisar de entusiasmo, eu também considero que todo empreendedor ele precisa manifestar uma genialidade nessa área do empreendimento, da criação do projeto, da execução do mesmo, ter disciplina, ter foco. Mesmo que o empreendedor, a pessoa de negócio, seja uma pessoa que ainda não conseguiu se desenvolver em todas as áreas que eu ponho nesse livro, que ele ainda não esteja seguindo todos os pontos da filosofia de excelência que está aqui no livro, mesmo assim eu considero um aham, gênio. Todo dia eu tenho um contato com alguém que fala assim, olha, eu tenho mentalidade empreendedora, eu tenho essa visão. Isso me alegra muito quando eu ouço isso de alguém, porque eu vejo que ali tem um aham, desejo de crescimento, ali tem uma fagulha de entusiasmo, e a pessoa que está aberta a empreender, às vezes a pessoa até trabalha de empregado para outra pessoa, mas ele tem essa fagulha dentro de si, às vezes ele tem uma iniciativa ali particular, nas horas de folga, às vezes ele sonha. E o Fagulha é isso, o objetivo pelo qual eu escrevi esse livro é despertar pessoas que sabem que estão é, é, limitados, desenvolvendo o seu potencial só uma parte, mas ele sabe que tem mais, ele quer mais, e o Fagulha vai vir despertar essa centelha, mostrar que ele aham. tem direito a isso, pelo poder do entusiasmo, para ele desenvolver essa mentalidade empreendedora, daí a ligação. Maravilha, maravilha, maravilha. E você começa esse capítulo, né, falando do milagre, o milagre do nascimento, né? Por que o milagre da fecundação, né, e o nascimento te inspirou para iniciar esse capítulo? Você fala tão bem, né, sobre ah, esse milagre que é, né, a fecundação e todo o processo que circula com o embrião, né, dentro do ventre materno até o nascimento. Você fala de uma maneira assim realmente maravilhosa, né? Então explica aí para a gente o que te inspirou a começar esse capítulo, né, justamente falando do nascimento do ser humano. Quando eu estava escrevendo essa parte aí, duas coisas me inspiraram. A primeira foi que o Dr. Augusto Cury tem um livro antigo chamado Você é Insubstituível, e lá ele descreve também com maestria, com muita singeleza, com muito carinho, o fato de que É. a gente é insubstituível porque nós fomos aquela pessoa que venceu a corrida Uhum. pela fecundação. Daí que Verdade, eu sigo verdade. mais ou menos nessa linha, falando que se nós vencemos lá, é de se esperar que nós Uhum. vençamos aqui também e não nos entreguemos ao marasmo, ok? E também eu lembrei que quando o Caio, meu filho, foi nascer, o médico conversou comigo depois do parto, ele falou assim, olha, eu até cito isso no livro, durante o parto pode ocorrer 5.000 síndromes diferentes, e tanto o bebê ou a mãe pode ficar com sequelas. Então, com essas duas informações em mente, eu construí esse versículo, esse capítulo aí, mostrando que Uhum. o ato de nascer, além de ter uma necessidade de uma energia absurda, uma quantidade de energia muito grande, É precisa verdade. ter várias coisas combinando entre si, e eu mostro, aí eu digo de forma figurativa, que o bebê, além de ser um entusiasta, ele é um empreendedor também, porque ali foi a primeira experiência que ele teve com apertos, eu falo até isso, né? Com vontade de Isso, viver, exato. de recomeço, muito bom, né? Eu acho que Não, ele é tem algumas coisas. espetacular essa ligação que você faz, né, nesse capítulo. E você, pelo menos eu, como sua leitora, você me leva a ficar imaginando todo esse período, desde a fecundação, então, quando houve aquela explosão, né, de espermas ao redor do óvulo, né, da nossa mãe, e somente nós conseguimos furar aquela né, aquele A membrana. óvulo, né, a É. membrana daquele óvulo que é dura. Então, eu fiquei, realmente, você me levou a imaginar esse momento que é mágico, diante de tantos
que tinham ali, eu consegui furar aquela... entre milhões, né? E milhões que tem ali, eu consegui furar aquilo, entrar dentro, né, do óvulo da minha mãe para ser fertilizado. E ali eu comecei a desenvolver, eu comecei a me imaginar, sabe? Realmente, na barriga da minha mãe, eu comecei a me imaginar. Eu achei tão fantástico esse seu detalhamento, né? E que me levou eu me imaginar ali, sabe? Eu crescendo, até o momento que você fala. Eu fiquei tão grande que já fiquei incomodada com aquele espaço, eu já tinha que mudar daquele espaço, né? E aí é o meu momento de explosão para nascer. Aquele local, aquele casulo não foi feito para mim, eu tinha que sair fora daquele casulo, né? E sair para a luz. E é realmente como... Eu fiquei imaginando que eu nasci numa fazenda. Minha mãe necessitou de uma parteira na época que eu nasci. Não fui para nenhum hospital. Então, eu fiquei me imaginando. Eu achei realmente maravilhoso eu voltar para o momento que eu nasci, sabe? Você me levou a esse despertamento, sabe? Falei, puxa vida, que coisa maravilhosa eu me imaginar nascendo, sabe? Esse momento eu achei assim maravilhoso, sabe, Gilmar, que você, pelo menos eu como leitora, sua leitora, né? Eu achei assim fantástico esse momento eu lembrar do meu nascimento, né? Eu falei, oh, sou vencedora, eu consegui nascer, né? No ambiente, imagina, num ambiente tão assim inóspito, né? Numa fazenda, sem nenhum recurso médico, que hoje tem tudo, né? Tem todos os recursos, e naquele momento eu nasci. Então, eu achei assim maravilhoso, né? E aí depois você começa a caminhar nesse seu capítulo e tem um momento em que você fala que, apesar de toda essa explosão maravilhosa, né, que o ser humano passa, né, você fala que ele adquire uma habilidade natural, que ele deveria ter essa habilidade natural de elaborar projetos, fazer viagens, né? Fazer negócios, isso devia ser natural. Por que você coloca que deveria ser natural e lá na frente você vai dizer que algumas pessoas não tomam posse disso e entram numa espiral aí que no final você vai chamar até de marasmo, né? Por que alguns caem nesse marasmo aí e acaba se abatendo tanto, né? Então, vamos lá, são duas coisas, né, que você colocou e são praticamente dois detalhamentos que eu estou pedindo para você. Isso que seria natural, essa parte que deveria ser natural, porque o ser humano nasce, né, naquele momento entusiástico, que o nascimento é um entusiasmo, é uma explosão de entusiasmo, né? Que você detalhasse isso para mim. E depois, por que alguns seres humanos se abatem, né? E caem no marasmo? Vamos lá. É interessante, né? Percebeu agora que no capítulo 10 a gente tinha parado para olhar a vista, né? Uhum. A paisagem, agora começamos a subir de novo. Por aí você vê. O capítulo 11 já começa o degrau de novo, né? Olha, eu estou conseguindo ver isso claramente à medida que a gente vai avançando. Sim, o parto, a fecundação e o parto são momentos milagrosos nos quais haja entusiasmo para acontecer, essa explosão de vida, essa quantidade de energia absurda, essa combinação de fatores nos quais há perigo e maravilha e êxtase ao mesmo tempo.
Esse capítulo ele é curto, mas ele é muito profundo, ele é vibracional também. E eu vou te responder a primeira pergunta com uma palavra apenas. Por que que nós... não é apesar, hein? Usou aí o termo apesar, mas mesmo com toda aquela experiência vibracional e entusiástica, fantástica do nascimento, por causa dela, nós deveríamos ser pessoas abertas aos empreendimentos, mas alguns não conseguem. Então, esses 2 pontos aí, né? A primeira questão exatamente. Esses simples 2 extremos. Primeira questão é simples de falar, é porque é suposto, pela maneira maravilhosa como nós fomos criados, é suposto de já trazermos no nosso DNA e na nossa mente e na nossa prática que nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores. Co-criadores. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Nossa jornada é uma jornada de humildade, de sabedoria, de paciência, de entusiasmo, de propósito de vida, e dentro disso, a consciência de que tudo o que acontece no nosso dia a dia, nós fazemos parte da criação daquilo como co-criadores junto com o Criador. Só isso aí já é suficiente para não imaginar. Nossa, agora, maravilha, maravilha. Não precisa dizer mais nada, né? Agora, por que algumas pessoas não conseguem? Eu vou responder com uma simples declaração também. Com o tempo elas aceitam subornos. Suborno. Subornos emocionais, prazeres efêmeros. E aí, aqui abre-se um leque grande, que não vem ao caso, mas praticamente a pessoa aceita suborno para que ela esqueça de quem ela é. Aí ela cansa, vai à exaustão. Basicamente é isso, mas claro, isso aqui daria outro livro, né? Dá, sem dúvida. Mas Gilmar, aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, né? Então, esses subornos, será que também estaria relacionado com o local onde a pessoa nasce, a família? Eu sei que aí você vai tratar disso um pouquinho mais para frente, né? Mas rapidamente, né? Para a gente não falar de alguns. Existe. Mas rápido. O que você falou existe sim. Situações da família de origem, às vezes situações intrauterinas, como aquele pessoal das terapias sistêmicas trata. Ok, existe sim o lugar onde a pessoa nasce. Às vezes a gente está numa cidade e a gente não consegue acessar determinada informação ou ter determinada ideia, e quando a gente muda de lugar, no mesmo dia já tem. Ou então, a gente convive com determinadas pessoas ou num determinado ambiente profissional ou particular e a gente não consegue acessar determinada informação. Beleza, isso aí existe. Mas nós não podemos nos conformar com isso, senão não teria como solucionar as coisas. Uma vez que a gente chega... uma vez que a gente chega à idade adulta, nós temos obrigação de ressignificar as coisas, temos obrigação de sentir o nosso chamado para o propósito de vida. Os subornos dos quais eu falo é o seguinte: aceitar pequenos prazeres destrutivos no ouvir, no falar, no se relacionar, no comer. Pequenos subornos na área até material do nosso trabalho. Que a gente aceita determinadas... É tipo aquela ilustração que eu contava do passarinho que estava ensinando o outro a voar e aquele que estava sendo um aprendiz estava ouvindo uma corneta que vinha lá do interior da floresta. Aí, ao invés de ficar ouvindo o passarinho mestre que estava ensinando ele a voar, esse passarinho aprendiz desceu. Quando ele chegou lá para... Então, estou falando de suborno, são distrações que pode ser perigosa e leva o nosso tempo e leva o nosso dom, leva a nossa liberdade e nos faz esquecer do nosso propósito, que era voar. Então, esse pássaro aprendiz desceu. Você acredita? Ele estava tendo uma aula de voo lá em cima e ele desceu, estava ouvindo o som de uma corneta no interior da mata. Ele desceu, sentou num galho. Quando ele viu, era um anão. Nada contra o anão, mas no caso dessa ilustração, tinha um anão tocando uma corneta e trocando minhocas por penas de asas. Quando ele perguntou o que eu não estava fazendo, quando eu não falou, ele falou: mas eu quero uma minhoquinha dessa. Ele falou até minhoquinha, que era para mostrar que era inofensivo.
Ele falou, eu quero uma minhoquinha dessa. Aí o anão, pois não, como cliente, foi lá e trocou a minhoquinha por uma pena da asa dele. Ele gostou, falou, eu quero mais 3. Aí ele foi comendo minhoca e trocando pelas penas das asas. Você pode calcular o que aconteceu, né? Quando ele tentou levantar voo, já não conseguiu mais. Então, suborno é Já isso. não... Eu relaciono isso também quando você vem para a modernidade, em que quando o jovem cai na teia da dependência química. É a mesma coisa, né? Começa com um copo de uma bebida, depois um cigarro, esse cigarro passa por um outro que é alucinógeno, e assim vai, né? E assim vai. Quando esse jovem se dá conta, ele não consegue mais sair dessa arapuca que ele entrou, né? É mais ou menos, eu imagino assim. Mas eu queria voltar agora, como você deu esse exemplo, né? Como eu trabalho com a dependência química, é mais ou menos isso, né? Mas eu achei tão formidável esse seu capítulo, quando você fala do nascimento, e todo ser humano realmente deveria atentar para a sua potencialidade, né? Deveria, porque ele nasceu, olha que coisa maravilhosa, ele saiu de um casulo, veio para esse planeta, que é assim, aquela visão fantástica, né? Ele começa o seu crescimento. Você fala de crescimento nesse capítulo. E quando você falou de crescimento, isso para mim foi assim uma palavra-chave para o ser humano. Nós estamos em constante crescimento, mesmo que o nosso corpo envelheça, a nossa mente não. Quer dizer, nós vamos passar para outra dimensão, como você bem coloca nesse capítulo, né? Que esse corpo aqui, esse corpo vai morrer, mas nós vamos, o nosso espírito vai para uma outra dimensão e esse corpo vai ressuscitar, porque como cristãos nós temos isso, e esse mesmo corpo, né, ele vai ter uma nova, como é que eu vou dizer, uma nova estrutura, mas é o mesmo corpo, né, Gilmar? Me corrija se eu entendi errado aquilo que você passou para o seu leitor. E o que me dá assim esse entusiasmo de ler este seu capítulo, quando você fala de crescimento, é que, apesar do corpo realmente ceder, né, um pouco, a mente dele jamais, pelos seus ensinamentos aqui, quando você também inclui a alimentação, a vida saudável, o contato com a natureza, né, com o ambiente, essa mente ela não para de crescer. É isso que me passou. Você me corrija, né, se eu entendi errado, de que a mente ela vai num crescimento, porque ela é como fosse uma escada, ela vai subindo. E quando vem algumas doenças, eu queria até que você comentasse um pouquinho disso, pelo que eu entendi, né, que você falou de a pessoa terminar a fase dela neste mundo aqui, nesta dimensão, ela terminar de forma saudável, com a mente ainda em crescimento. Você me corrige aí, faça o seu comentário a respeito do que eu entendi disso. Exatamente. Você trouxe uma percepção que é até nova para mim, mas tem relação sim. Por isso que eu digo que o bagulho é um quântico. E até eu, quando leio ou ouço,
me vêm novas ideias, eu não vou mexer mais nele, mas às vezes até dá vontade, mas agora não sei mais, já É está. tentado, né? Eu vou escrever o outro e não poderia ficar grande demais, já está bom, né? Mas não há dúvida que o que eu quis dizer foi isso também. Porque mesmo que a pessoa não queira e que ela aceite os subornos, fique acomodada, como ela está olha que interessante, como ela está se aproximando da fusão com o universo, que vai abrir mão desse corpo para receber outro, que vai ser diferente, totalmente diferente desse, e vai viver em outra dimensão com outro propósito. Foi isso que eu disse, vai viver em outra dimensão com outro propósito. Isso. Você já entendeu essa sequência de crescimento infinito, mas faz sentido, porque eu digo em outras partes aí que quando a gente passar dessa para melhor, nós vamos nos fundir com o infinito, com a mente divina. E aí mostra que houve um crescimento e que vai até o infinito. Basicamente é isso. Então você tem razão mesmo. Exato. Então você vê, o verdadeiro cristão que tem realmente né, que conseguiu adquirir essa mente entusiástica de Cristo, ele não deveria se assustar com o passar dessa vida para uma outra, né? Como o dito popular diz, né? Passar desta para melhor. É para melhor mesmo, não é? Eu tenho uma irmã que ela é católica e ela contou uma fase assim muito interessante, que ela estava numa missa e que o padre, na ocasião, perguntou: quem quer ir para o céu? Né? Levanta a mão. E que todo mundo levantou a mão. E ele falou: agora! Né? E que ninguém levantou a mão. Então, é interessante. O cristão deveria, eu quero ir agora. É uma outra dimensão maravilhosa. É de uma fase boa para uma melhor, não é? Então, é interessante. O verdadeiro cristão, aquele que tem a mente de Cristo, que é esse o projeto divino para cada um de nós, ele deveria se alegrar, é lógico, porque o que mais, a impressão, o que realmente assusta qualquer ser humano é que essa passagem possa ser com dor, né? O corpo possa sentir dor. Então, isso eu creio que deve ser assustador, né? Por isso que a pessoa tem medo da morte, né? A pessoa tem medo de sentir dor, o corpo, né? Mas se a pessoa fosse num crescer, como você coloca bem nesse capítulo, num crescer. Então, para mim passou isso, quando você fala de Cristo no capítulo 10, e quando você fala que ele é o maior empreendedor, que ele empreendeu no ser humano, então é como se ele todos os ensinamentos que ele deixou para o ser humano aqui é para o ser humano realmente se reciclar, né? Então você talvez tenha uma palavra melhor para isso, né? Que você é o dono aí, você é fantástico com relação às palavras aí. Então, se o ser humano tomasse posse da mente de Cristo, ele conseguiria passar por esse momento da morte de uma forma melhor. Sabe por quê, Gilmar? Eu fico imaginando duas pessoas que foram levadas ao monte para morrer. Arão e Moisés, não é? Eles não chegaram à Terra Prometida aqui, mas eles foram levados ao monte para morrer. Então, eu imagino que esse momento não tenha sido tão doloroso para eles, porque eles vão de uma forma, pelo menos o texto bíblico mostra para a gente, que ele vai de uma forma assim, meio que natural, tanto Arão como Moisés. Lógico que tem todo um propósito de Deus para aquele momento,
Mas me levou a esse texto, sabe, Gilmar, de que deveria ser diferente. Se a pessoa seguisse realmente os ensinamentos de Cristo, porque ele veio, ele viveu intensamente, intensamente. O contato de Cristo com cada ser humano era de um entusiasmo incrível. Cada pessoa que chegava perto dele era de uma forma assim, entusiástica mesmo, ele se interessava. Ele veio realmente para remodelar o ser humano que teve a sua queda, né? E o entusiasmo dele era para isso, para que cada pessoa... E eu lembro daquele personagem, daquela mulher, que ela tinha um problema de sangramento, e ela fala, se eu tocar só na veste dele, eu vou ser curada. Isso para mim, é uma explosão de entusiasmo, sabe? Ela falou, não, eu não quero doença, eu não quero, eu vou ser curada. Ele era a fonte do entusiasmo, e ela só... E aí Jesus fala, opa, peraí, saiu poder de mim. E ele, como ser humano, ele se volta, né, para ver quem tinha tocado ele, como ser humano. Agora, lógico que como divino ele sabia, mas como ser humano. Então, a gente, não sei se eu estou conseguindo passar para você, Gilmar, todo o entusiasmo que eu adquiri no capítulo 10, não é? E que eu entrei nesse capítulo, né? Quando você fala de nascimento, quando você fala de crescimento, sabe? Isso foi realmente mexendo com essa emoção de viver, não é? De realmente viver e viver intensamente cada dia. O entusiasmo faz com que a gente tenha uma atitude de conexão, de excelência. Como eu falei no capítulo anterior, o entusiasmo é a vida líquida na nossa biologia. Daí que você tem essa percepção de que você nasceu para vencer, ainda que morra hoje. Exato. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui, posso até usar a expressão aqui, tanto nascidos como morridos para vencer. Uhum. Então não importa, porque é tudo vida, tudo faz parte do ciclo, né? E isso só se consegue sendo cheio de amor, cheio de entusiasmo, porque com amor, entusiasmo e fé a gente vence o medo. Tudo se trata de medo. Toda escravidão, todo desespero, todo sentimento de derrota, a depressão, o marasmo, os recursos prejudiciais. Então, tudo se trata do medo. E é com amor e entusiasmo que a gente vence o medo. Muito bem colocado. Exatamente. Então, você fala, depois, você fala de uma parte que eu achei muito importante do seu livro, quando você fala viver entusiasticamente é uma questão de disciplina e de criatividade. Comenta aí para nós, porque realmente, Gilmar, é quando a pessoa toma posse. E o que nós vemos hoje é que o ser humano se deixa subornar, como você bem coloca, por coisas tão banais. Ele vai ser feliz se ele usar uma roupa de uma Grifital. Isso é um suborno absurdo, não é? Então, você vê o fato da pessoa, ao invés de ela se aproximar do seu Criador, ela se afasta para subornos tão assim, passageiros, não é? Passageiros que vão roubar dela esse viver com entusiasmo. Que viver com entusiasmo não significa ser rico no sentido de ter posses aqui, posses, o camarada que tem muitas posses, não é?
Mas também não, aquele que não tem nem o que comer, não é nem uma coisa nem outra, né, Gilmar? Bom, vamos lá então, Gilmar, explica aí para nós, né, como eu acabei de te perguntar, o que é viver entusiasticamente, né? E que você coloca que é uma questão, nesse capítulo você coloca que é uma questão de disciplina e de criatividade. O que você coloca nesse capítulo aí? Deixa o teu futuro leitor, a hora que ele comprar o teu livro, né, ele fica bem curioso para saber. Quando ele lê, ele vai entender melhor, mas dá uma explicação para a gente aí. Exatamente o que você falou. Todo o livro é sobre como viver entusiasticamente. E nessa última parte, que tem o enfoque da mentalidade empreendedora, o mundo dos negócios, a realização, a criação e execução de projetos, os resultados, a estrutura que nós precisamos ter para realizar nossos sonhos, óbvio, na vida do empreendedor, do vencedor, do atleta campeão, como é colocado em todo o livro aí, ele precisa de disciplina, não basta uma motivação superficial, é o entusiasmo orgânico e profundo que leva ele a entender que ele precisa realizar etapas, que ele tem que se levantar disposto a fazer o que tem que ser feito, daí a disciplina, né, o foco, e obviamente é impossível ser um empreendedor sem criatividade, né, porque o empreendedorismo é um campo, é uma área dos criativos. E todo criativo ele fica frustrado se ele não empreender, se ele não elaborar e executar projeto. Então, dentre muitas outras coisas, que tem o foco, tem tantas valências que o empreendedor entusiasta precisa e deve ter, mas eu coloquei aí pela ótica empreendedora que precisa ter essa disciplina de fazer o que tem que ser feito, que é em nome da sua criatividade, que ele já traz isso de berço e ele vai desenvolver essa criatividade no seu dia a dia da vida empreendedora, da jornada empreendedora dele. Certo. E realmente, você coloca muito bem que o entusiasmo, sem dúvida, requer uma questão de disciplina. Como é que o atleta vive? Ele não um dia acorda às 10 da manhã, outro dia acorda às 6, outro dia acorda meio-dia. Não, ele tem que ter uma disciplina de treinamentos e tudo. Com relação ao entusiasmo, o que você falou, que você coloca bem tem que ter uma certa disciplina. Não é alguém que vai vivendo, né, como aquela infeliz frase do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não é assim, não é? É você e com criatividade, como você disse, nós somos criadores, não é? Então nós participamos realmente dessa criação. Como o criador colocou um propósito para cada ser humano, e cada ser humano é individual, isso que traz o entusiasmo para você saber, só existe o Gilmar no mundo, né? Só existe o Gilmar, e isso que te dá esse entusiasmo, só existe uma Claire. Nós somos indivíduos, então o meu propósito é muito diferente do seu propósito. Podemos ter algumas coisas em comum, né? E é isso que dá realmente essa fagulha que mexe com cada um de nós e que nos dá essa alegria de viver. E você coloca, Gilmar, que é também uma questão de fé. E eu queria que você comentasse Hebreus 11:1, né? Você falasse, né, esse versículo e que você comentasse. Anteriormente a essa citação bíblica aí, essa nova citação bíblica, tem a frase do Dr. Norman que diz que o entusiasmo é a fé que explodiu em chamas, né? E virou fogo, você coloca. que virou fagulha, exatamente, né? Por quê? O que é você ter fé?
É você ser empreendedor, é você acreditar que vai vender, é você acreditar que você vai projetar algo e vai dar certo, é você acreditar que ao fazer um contato vai fechar uma parceria, é você Aham. planejar algo daqui a 5, 10 anos, falar assim, eu vou seguir esse cronograma de forma disciplinada e eu vou chegar lá. É. Todos os que chegaram lá relatam a mesma coisa, que eles acreditaram antes de ver. E o versículo diz, a fé é uma coisa fundamentada na convicção de algo que você não está vendo, mas você sente que você é capaz de ir atrás daquilo. Que você realize, conquista, consegue, resgata. É maravilhoso. Aham. Essa explosão é um fogo interior, né? Aham. É até Exato. inexplicável. É até inexplicável. É a convicção, a fé é convicção. A coisa não aconteceu, mas eu tô convicta que ela vai acontecer, não é? Fala, o Walt Disney, falaram assim, você está feliz de ver tudo isso agora pronto? Ele falou, eu estou feliz, mas eu já tinha visto antes, eu não estou vendo agora pela primeira vez. Tesla estava andando na rua e ele via a imagem É, dos motores que ele deveria criar. Às vezes ele parava, escrevia no chão, e depois que ele passava para o papel, escrevia no chão na rua, desenhava o motor assim no chão, Tesla, Tesla foi fantástico, né? o Que maior de coisa! todos. Quando chegar no Que, capítulo sobre ele, vai ser impactante. é, Tesla foi fantástico. Então, é essa convicção, sabe? Eu não vi a coisa ainda, mas eu tenho fé, ela vai acontecer. E é isso que me impulsiona, não é? Então, aí depois de você coloca o que é fé, então aí você fala que nascer e empreender são atos de coragem e fé. Eu gostaria que você gastasse um tempinho a respeito disso, que colocasse isso para mim. A sua vida tem sido assim, não é, Gilmar? Eu estava a dizer que sobre o fato do empreendedorismo ter relação com a fé, nós acabamos de falar, que é aquela convicção de que a pessoa ele acredita no seu interior, entusiasticamente, Uhum. que ele vai elaborar, implantar, executar um projeto visando os resultados, seguir um cronograma de forma disciplinada, e isso é um ato de fé, empreender. A pessoa que não acredita em si, no seu futuro, e até num direcionamento vibracional, uma conexão com a espiritualidade, ele não elabora nada, ele fica escondido a vida inteira. Beleza. Agora, em relação ao Uhum. ato de nascer, o que eu queria dizer é o seguinte: como eu trago essa questão do desprendimento de energia para o parto, que nós já tratamos disso também, agora eu vou dizer Uhum. que o ato de nascer é um ato que requer fé e coragem, porque a gente acha que o bebê não sabe o que está fazendo. Só que ele sabe. Olha só que coisa, né? Ele sabe, inclusive, a gente sabe que muitas das nossas características na idade adulta foram adquiridas pelo que nós ouvimos ainda na barriga da nossa mãe. Olha que coisa, pai. Que coisa fantástica. O bebê, É o bebê formidável, sabe, né, o Gilmar? bebê sabe aquele caminho que ele tem que fazer, ele sabe que vai ter sofrimento, ele sabe que vai chorar, ele sente que é o momento certo, ele se apega ao casulo, mas também ele sabe que tem que romper para fora. Ele sabe a diferença da luz e da escuridão, porque ele já viu luz na barriga da mãe. Então, aquele bebê ali, ele já é sábio, ele já é conectado com o Isso, universo, ele já é uma porção do divino, ele tem a semente de Deus, ele tem a fagulha do entusiasmo, aquele bebê ali já é um gênio, ele é um anjo. Olha, uhum, tá entendendo? Então a gente acha que o bebê exato. não sabe nada, que ele está totalmente dependente, mas só que ele sabe o caminho da vida. Ele sabe que. Aí eu digo aí que o bebê não se importa com. Ele não está nem aí para expectativas ruins. Ele mostra o seu espírito empreendedor, é a sua primeira experiência com aperto, sua primeira capacidade, momento de mostrar capacidade de superação. É maravilhoso isso, né? Então, por isso que eu digo que o ato de nascer também é um ato empreendedor e requer coragem e fé.
essa relação, Gilmar, realmente é maravilhosa, né? E aí você fala no final, no seu final, você fala: entusiasmo e fé alimentam a mente de que tem fome de justiça. E novamente a gente remete, né, a Cristo. Ele, né, ele lutava contra todo tipo de injustiça. Então a mente que tem fome de justiça, como é que você coloca isso no ato do empreendedor? O que é Pois, justiça nesse momento aí? exatamente, é muito importante você colocar isso. Claro, ficou um gap, uma lacuna aí, porque pela minha formação, pelo meu conhecimento, eu faço esse link aí, mas nem todo mundo vai saber. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, É. de forma direta, que a pessoa, Aham, quando começa um empreendimento, ainda que ele não tenha esse conhecimento que eu e você temos, da questão do texto aham, sagrado, que é citado aí, é uma referência isso aí, da questão da conexão espiritual, o aham. ato de empreender, o qual requer entusiasmo, é necessariamente espiritual. Eu quero dizer que os resultados que o empreendedor alcança, eu tenho observado, para chegar a essa conclusão que eu vou descrever aqui agora, eu tenho observado as entrevistas dos empreendedores. E o que eu vejo é o seguinte, Aham. que para que tenha legitimidade em um empreendimento, para que tenha brilho, para que tenha fagulha, para que a pessoa seja um campeão de verdade, para que seja bom em tudo, para que seja livre verdadeiramente, ele precisa ter o objetivo de ver a justiça estabelecida, de ver a liberdade construída, porque Aham. a razão de existir do dinheiro e o seu melhor uso é para construir liberdade. Se a pessoa não for capaz de construir a sua própria liberdade e de outros, com os resultados que ele tiver do seu negócio, aquilo não teve legitimidade e não cumpriu o propósito. Eu queria chegar nesse ponto, entendeu? Então, tem que ter Certo. esse desejo de ver a justiça e a liberdade estabelecidas para que tenha brilho e legitimidade. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Exato. Observando os exemplos das pessoas, que uns têm, outros não. Foi isso. Dê alguns exemplos, Gilmar. Olha, eu vou dar um grande aqui, né? É, É difícil citar um nomes, exemplo. mas tem um Aham. homem no Brasil, não vou citar o nome aqui, que ele já tem quase 80 anos, Tá, e ele, eu não vou dizer quem é, nem o nome do negócio, mas o que eu posso dizer é o seguinte, quando eu vejo ele tá. falando, eu não sinto nenhum brilho, nem no rosto dele, e eu não sinto nem coerência nas palavras dele. Parece que ele está se escondendo, mas ele é muito, 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 muito bem sucedido do ponto de vista material. Só que todos nós sabemos que É. os negócios dele geram uma quantidade de morte absurda. Então, isso fica claro que ali não há justiça, não há liberdade, não há vida, não há entusiasmo. A pessoa foi muito bem sucedida Aham. na arte de empreender, mas só que ele está numa camada diferente daquilo que eu estou falando. Eu estou falando aqui em empreendimentos que geram vida, cada vez mais vida, que geram liberdade e justiça. Tem outro também, que quando você é muito maior que esse ainda, no caso é americano, e quando você acompanha as entrevistas dele, você não vê um pingo de alegria na pessoa. Não é por causa do dinheiro, é por causa da vibração que essa pessoa tem. Ele foi Aham. encaminhado para aquele grande negócio, mas está havendo uma disparidade É. vibracional entre os resultados do negócio e a conexão espiritual da própria pessoa, porque ele não sabe o que é ter fome, sede de justiça e não sabe qual é a noção da liberdade plena da qual eu falo no Fagulha. Então, certamente eu vou mandar pelo correio o Fagulha para essas pessoas. Um vai ter que ser a versão em inglês, um vai ter que ser a versão em Aham. inglês e outro em português mesmo. É isso aí. Oh, glória! Oh, glória! Bem, Gilmar, vamos caminhando então para o final dessa live. E eu vou sem dúvida, né, te agradecendo. Eu vou deixar para você, agora que você faça as suas considerações finais desse capítulo aqui, o que você deseja que o seu leitor possa abstrair mesmo desse capítulo 11, né? Você faça as suas considerações finais, e em seguida eu termino convidando o pessoal para a próxima live, que é o capítulo 12 também. Nossa,
a gente vai subir numa escada, né, Gilmar, de explosão. É isso aí. Entusiasmo e a fé que explode em chamas, né? Nesse capítulo 11, que é o primeiro capítulo da terceira parte e última, o efeito o Nascidos para Vencer, e a terceira parte é o efeito magnífico do entusiasmo para a mentalidade empreendedora, nós já tratamos aqui, mas eu quero rapidamente aqui dizer que o que eu queria que o leitor entendesse disso aqui é que não importa... Um instantinho, Gilmar, se você quiser fazer assim um breve resumo do que nós tratamos do começo até agora, né? Porque você dividiu em... Você está na terceira fase. Se você quiser falar da primeira, da segunda e da terceira, para fazer a sua consideração, as suas considerações finais, fica à vontade. Tá bem. Na primeira parte, nós tratamos do fenômeno da fagulha dos vencedores. Foi maravilhoso, né? Que é eu descrevendo o que é entusiasmo. Na segunda parte, é o poder do entusiasmo que eu falo, que significa os conceitos de entusiasmo e ele na nossa prática pessoal, que nos leva a ter conexão espiritual. E nessa última parte, aí entra na área profissional. Entendeu agora, Clay? Isso, exatamente. Por isso que eu estou te dizendo que é uma escada que a gente vai subindo. A primeira parte foi inspiracional, a segunda conceitual e prática, e essa terceira tem relação com a nossa missão profissional nesse mundo. É isso aí, para ser bem sucinto. Mas nessa terceira parte, Nascidos para Vencer, é muito importante, porque eu quero que o leitor entenda que não importa o que aconteça, se você que está me ouvindo agora, você está vivo, você tem um teto para dormir ou não, você se alimentou, está vestido ou não, importa onde você esteja agora. Se você está conseguindo respirar, como eu fiz aqui agora, e reoxigenar suas células para você produzir ATP e continuar dizendo para o universo e para Deus que você quer continuar vivo, você não tem problema. Você tem alguns desafios, você tem umas situações na sua vida que vão resolver e está tudo bem. Não importa se alguém está dizendo agora que você é feio ou que você tem algum defeito, não interessa, isso é apenas a opinião daquela pessoa. Você precisa aprender a seguir em frente, porque se você morrer agora, essa palavra que a gente usa dizer morte é apenas uma figura de linguagem, não existe morte. O que existe é mudança do estado vibracional, o que existe é a entrada em outra dimensão, o que existe é o recebimento de um corpo mais forte. O que existe é a volta para casa. Ok? Você nasceu para vencer, e se você morrer hoje, é para ser para vencer também. Agora tem os princípios, tem as disciplinas que tem que seguir. Qual é a disciplina que você tem que seguir? É você se entregar e se fundir com o universo, como eu digo em todo canto aqui. Olha, nascer foi um ato o qual exigiu uma explosão de entusiasmo e não existe igual. Nascer desprende mais energia do que para morrer. Hein? Desprende mais energia do que para morrer. Então, você já fez a coisa mais poderosa que podia ter feito. Foi aquela de ter fecundado o ovo da sua mãe, que foi ok, foi uma grandeza tal, mas o ato de nascer tem uma exponencialidade maior ainda. Porque ali você mostrou que queria seguir o caminho da vida, né? Eu, por exemplo, o meu primeiro filho nasceu morto. Ok? E eu e você estamos aqui vivos. E eu não desisti. Depois eu fui lá e tive mais 2 biológicos e ainda adotei mais 3 meninas. Ok? Então, essa vontade de viver, essa capacidade de ter o espírito de luta, esse poder de superação, o potencial energético que nós temos para evitar o abatimento, para fugir do marasmo, tudo isso veio no ato da nossa concepção, no ato da injeção do entusiasmo, no ato da aquisição da fagulha dos vencedores, o entusiasmo natural e orgânico que foi implantado no nosso coração, no ato da nossa concepção. Eu quero que você entenda que a vida tem ciclos, nada dura para sempre. Se você está bem agora, está tudo bem, pode ser que amanhã ou depois você passe por situações complicadas. Se você está numa situação complicada agora, você precisa acreditar que o futuro vai ser melhor, até porque no passado também já foi melhor do que esse momento, ok? Você falou aí, Clay, que casulos não comportam campeões. Obviamente, eu estou me referindo aí ao processo de metamorfose da
da lagarta que vira borboleta Isso. e fazendo a comparação de quando nós estamos no ventre da nossa mãe e também mostrando que, por exemplo, hoje eu estava vendo um vídeo sobre Pelé, quando ele foi descoberto, ele estava em Bauru e com 14 anos foi para o Santos. Então, Pelé nasceu em Três Corações, foi o primeiro casulo dele, depois foi para Bauru, depois foi para Santos, foi o primeiro casulo dele, mas ele saiu de Santos para vir para a Suécia e ali ele explodiu para o mundo com 17 anos, fazendo 3 gols em uma partida e fazendo 2 na final de Copa do Mundo aos 17 anos. Isso não existe, né? Então, casulos não comportam um campeão. Então, você que está me ouvindo, você é um campeão, e talvez você esteja num lugar se sentindo apertado, pois esse casulo, talvez chegue a hora de você nascer para uma nova vida, para um novo projeto, para um novo empreendimento, para você vir para a luz da sua vida, e não se paralisar jamais. Seria isso. É realmente formidável essa sua conclusão, porque nas considerações finais, na verdade, é uma conclusão deste capítulo que você faz. Formidável, Gilmar, formidável. No seu livro, olha, que Deus abençoe ricamente. Eu não vejo a hora de que ele seja impresso aqui no Brasil para a gente divulgar amplamente esse seu livro, porque é realmente uma bênção mesmo. Ele vai abençoar a vida de muitas pessoas. Como você coloca o que nós temos na vida, né? E eu vou para as minhas conclusões finais, não são problemas, são desafios. E o desafio te impulsiona. E é isso que o entusiasmo faz, ele te impulsiona a você subir o outro degrau, né? A semana que vem estaremos no 12º capítulo, mais um degrau do Fagulha, né? Do Fagulha dos Vencedores. Eu quero convidar você, meu querido internauta, a estar conosco na próxima semana. Falamos do capítulo 12, eu vou ler aqui o título que você deu, né? Corpo Humano, o portal perfeito de boas vibrações. Então, é mais um degrau que nós vamos subir, né? Em direção... O seu livro tem 21 capítulos, né, Gilmar? Me corrija aí. São 20 ou 21? 21, né? Isso. Então, querido internauta, caminhe conosco, né? Esses capítulos que restam, você vai ter, sem dúvida nenhuma, uma injeção de entusiasmo para a sua vida. Esse capítulo aqui, o capítulo 12, vai te ensinar muita coisa. É maravilhoso e eu aguardo você, meu querido internauta, na próxima semana, desejando que você tenha uma semana muito, muito abençoada. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Que a Fagulha dos Vencedores, né? Você acompanha aqui conosco, com o Gilmar. Em breve ela estará impressa aqui no Brasil para você adquirir. Uma ótima semana para todos vocês, que Deus abençoe ricamente e até a próxima semana. Tchau, tchau.